Só esse tipo de arbitragem nefasta para tentar tirar o título brasileiro do Palmeiras. Vem comigo! Pessoal, antes da gente falar dessa arbitragem aqui do futebol brasileiro calamitosa, passe lá no site da KTO, hein? Se você é bom de palpite, se você é bom de aposta, se você sabe como se consagrar, não hesite para faturar aquele troquinho esperto. Use meu cupom FACINCANI na sua primeira aposta, você tem 20% de cashback, portanto é muito fácil e rápido. Tem todos os jogos do planeta para você se consagrar. Campeonato Brasileiro, os campeonatos europeus voltam nesse final de semana depois da data FIFA, tem muita coisa bacana. Tem a malandrinha da KTO que com apenas R$1, se você cravar os 13 jogos, os 13 resultados que tem lá, na chamada loteria esportiva dos caras, você pode ganhar até R$100 mil na hora com Pix imediato. Portanto, é tua chance, hein? Passe lá, site da KTO, cupom FACINCANI. Pessoal, eu, Felipe Facincani, não tenho nenhuma dúvida que o Palmeiras vai ser campeão brasileiro. Não só pela vitória épica diante do Atlético Mineiro ontem, numa circunstância completamente adversa, um Palmeiras sem 8 jogadores e principalmente o técnico Abel Ferreira do banco de reservas. Um Palmeiras que vai a Minas Gerais, que depois de muito tempo não vencia o Atlético Mineiro no Mineirão. Um jogo em que o Palmeiras, inclusive, teve um desempenho excelente em campo, com trocação franca diante do Atlético Mineiro, que perdeu várias chances, é verdade, mas aí é o mérito daquele que também se aproveita. O Palmeiras também teve até outras oportunidades para fazer um resultado mais elástico, e não só diante disso, mas é um Palmeiras que faz uma campanha extremamente consistente. É um Palmeiras que mesmo remendado ganha, é um Palmeiras que quando está mesclado ganha, é um Palmeiras que quando está com o time titular ganha, melhor campanha dentro de casa, melhor campanha fora de casa, é um Palmeiras absoluto diante dos rivais na competição. Só tem uma vírgula que me preocupa nesta reta final e que pode sim atrapalhar os planos do torcedor do Palmeiras de gritar mais uma vez campeão brasileiro. A arbitragem nefasta que existe neste país, comandada pela comissão de arbitragem da CBF, na figura do incompetente Wilson Luiz Seneme, que cada vez mais passa vergonha no cargo, que já deveria ter pedido para sair, mas que continua piorando a imagem dele perante a credibilidade do futebol brasileiro. Ontem, o que aconteceu no Mineirão foi uma catástrofe, foi emblemático negativamente, foi um símbolo de que o Campeonato Brasileiro pode ser sim manchado por erros de arbitragem cretinos, como ontem esteve na figura daquele também incompetente que já deveria ter se aposentado, Marcelo de Lima Henrique, de 51 anos. Nada contra a idade de uma pessoa trabalhar. As pessoas têm direito de trabalhar até o fim da vida. Mas para trabalhar com o potencial de intensidade do futebol, com critérios e em especial com vigor físico, esse cidadão não tem a menor condição mais de pisar dentro de 4 linhas para comandar um jogo profissional e em especial do gabarito e do quilate de um Palmeiras e Atlético Mineiro. Ontem, juro por Deus para vocês, eu nunca vi uma arbitragem tão ruim desde Corinthians e Boca do Amarija, desde Palmeiras e Boca do Ubaldo Aquino, quase que eu falei aquela palavra que vocês já sabem, né? Mas é o Ubaldo Aquino, aquele péssimo paraguaio que alijou o Palmeiras da Libertadores em 2001, que quase fez do Palmeiras gato e sapato, aliás fez, com uma das piores arbitragens da história do futebol. Ontem foi um símbolo para colocar num top 3 de como dentro de campo não apitar uma partida. Marcelo de Lima Henrique ainda teve a... Olha, não vou nem dizer o que eu queria nesse momento, tá complicado, mas ele teve no mínimo a ousadia, o deboche, a vergonha alheia de ir ao Instagram dele e postar uma foto pós-jogo dizendo: dei aula de arbitragem. Você deu aula de como um árbitro de futebol é irresponsável com o apito. Ontem você quase, pelos seus critérios ridículos, nojentos, critérios que vão completamente contra a lisura do esporte, você, pelo seu critério ontem, poderia ter machucado seriamente pelo menos
3 jogadores do Palmeiras, o Scarpa, o Atuesta e o Rony, com entradas maldosas dos jogadores do Atlético Mineiro. Um time bom no papel, um time decente, que tem uma torcida honesta, mas que ontem dentro de campo estava muito pilhado pelo que você dentro de campo não deixou a partida ser configurada de uma forma minimamente capaz e segura para que o jogo de futebol se transcorresse de uma forma muito mais limpa e segura. Um pênalti absurdo, um pênalti horroroso que você deixou de marcar. E ainda teve comentarista de arbitragem querendo brigar com a imagem. É isso que deixa cada vez mais revoltado nós torcedores, não só de Palmeiras, mas de outras equipes, que quando passamos por esse tipo de situação, a gente é chamado de otário por esses caras. E em especial daqueles que estavam dentro de campo para fazer com que a regra fosse cumprida à risca. Se aquela imagem do pênalti do Atuesta, que está com os pés na linha, se aquilo pela regra oficial do futebol não é pênalti, eu paro por aqui. E vocês têm que parar de assistir futebol. Vamos trocar para outro esporte. Vamos inventar um esporte novo. Porque o que esses caras estão fazendo, eles estão acabando com a lisura do esporte. Sem contar o gol do Palmeiras anulado. O que o Navarro fez em relação ao zagueiro do Atlético Mineiro, uma disputa de bola completamente normal. Não é nem um lance interpretativo, é um lance para se dar sequência. E um gol do Breno Lopes anulado legalmente. O primeiro gol do Palmeiras com 1 minuto de jogo. O que esse cara estava vendo dentro da área? Estava conversando com quem? Escanteio já estava marcado, foi batido o gol do Palmeiras. Então isso, para outros torcedores, não é aquela chamada choradeira de que quando perde, quer arranjar uma desculpa, não. O Palmeiras ganhou o jogo ontem. E o Palmeiras está vindo dignamente se posicionar, que aliás deveria fazer mais através da presidente do Palmeiras, que está vivendo no mundo da lua, que não faz nenhum tipo de campanha de bastidores, que não é campanha para favorecer ao Palmeiras, é para tirar de ser esse tipo de profissional que pode acabar não só com o Palmeiras, mas também com o seu time do outro lado. Pense o seu time brigando por uma vaga de Libertadores, o seu time brigando por uma vaga de Sul-Americano, contra o rebaixamento. Imagina um cara desse apitar o jogo do seu time. O seu time pode perder uma chance de disputar uma competição internacional ou permanecer na primeira divisão por uma arbitragem calamitosa. Chega desse tipo de gente. O futebol brasileiro precisa de uma evolução urgente. Ou cria-se de fato essa liga. Parem de vaidade. Parem de ficar olhando só para o próprio umbigo e passe a potencializar profissionais que melhorem a credibilidade do futebol brasileiro, que melhorem a estruturação do futebol brasileiro, ou então cada vez mais clubes podem até inclusive entrar numa bancarrota por perder oportunidades de ganhar mais dinheiro com qualificações melhores em competições, sejam brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, por causa de uma arbitragem que, por causa de um jogo, tirou de cena a chance dessa equipe triunfar. Não é exagero. Já deu. Chega. O que aconteceu no Mineirão foi uma das maiores vergonhas que eu vi como um profissional de quase 20 anos de jornalismo esportivo. O que aconteceu ontem no Mineirão não pode passar impune. Essas pessoas precisam sair de cena urgentemente do futebol. Principalmente você, senhor Marcelo de Lima Henrique. Você é um debochado. O que você fez ontem no seu Instagram foi uma coisa vexatória para sua carreira. Você colocou uma mancha na sua carreira de como não se apitar um jogo de futebol e principalmente como não se posicionar numa rede social. Aliás, como se posicionar numa rede social. Você deu uma aula negativa de tudo isso. Porque o torcedor do Palmeiras não é palhaço e nem o torcedor dos outros clubes, que eu tenho certeza que o cara que assistiu ao jogo ontem, aquele cara que gosta e entende de futebol, que viu o que aconteceu e depois vai ver a tua postagem, esse cara deve estar revoltado. E com muita razão. O futebol brasileiro está na lata do lixo com a arbitragem. E só ela, repito, neste momento, diante de todo esse cenário positivo, de matemática favorável e de desempenho dentro de campo, é que pode impedir o Palmeiras de ser campeão brasileiro.